Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Porrada. No vídeo de hoje a gente quer comentar uma notícia que saiu essa semana de que o Dana White, chefão do UFC, tá tentando reverter um resultado do Jon Jones. Jon Jones foi desqualificado numa luta contra o Matt Hamill há muito tempo atrás e o Dana White tá mexendo os pauzinhos aí para tentar virar um no contest. Para quem não lembra do que aconteceu, em meados de 2009, o Jon Jones, ainda novo, enfrentou Matt Hamill na época, e foi uma luta onde o Jones estava completamente dominante, ele estava na verdade vencendo com muita clareza, e chegou no final do primeiro round, ele estava na posição praticamente de uma montada ali, dando golpes ali em cima do Matt Hamill, o árbitro Mazzagatti estava demorando para parar o combate, e o Jon Jones decidiu tomar uma atitude no mínimo controversa. Ele resolveu dar golpes ilegais, ele deu aquele famoso golpe 12/6, a cotovelada de cima para baixo, e pegou várias vezes no Matt Hamill, inclusive duas eu acho que acertaram a face do Matt Hamill. Nesse momento o Mazzagatti parou o combate, alertou o Jon Jones que os golpes que ele estava dando eram ilegais, verificou a situação do Matt Hamill, como o Hamill não podia voltar, não tinha mais condições de combate, a decisão foi de que o Jon Jones foi desqualificado, ou seja, o Matt Hamill saiu com a vitória e o Jon Jones ficou com a derrota. Mas para entender por que o Mazzagatti tomou essa decisão, a gente tem que saber como é que funcionam as regras. E isso aí é um negócio interessante porque muita gente que acompanha o MMA não faz ideia de como é que ele funciona. Então a primeira divisão de águas aí foi intencional ou não intencional? O árbitro tem que definir o que ele entende daquele golpe. Se foi intencional, ou seja, o cara cometeu um golpe ilegal intencional, e esse golpe impede que o cara continue o combate, ele é desqualificado em qualquer momento da luta. Desqualificado e acabou. E aí quem foi desqualificado perde e quem ficou ferido ali acaba saindo com a vitória. Se o cara que levou o golpe intencional, ele tá machucado, mas ele pode continuar o combate, é obrigatório deduzir 2 pontos do cara que cometeu a falta. Então o cara já fica bem ruim aí no cartel ali dos pontos dos juízes, né? Agora, se a luta continua e depois de algum tempo, essa lesão que o cara sofreu por conta do golpe legal vai se agravando, às vezes foi um soco no olho, o olho inchou um pouquinho, mas a luta continuou, mas depois ele tá tão inchado que a luta tem que ser interrompida. Se já tiver passado da metade do round, ou seja, metade da luta, mais 1 segundo, você tem que olhar a papeleta dos juízes. Se ela for beneficiária para o cara que recebeu o golpe legal, ele recebe vitória técnica. Se foi empate ou se o cara que recebeu o golpe legal estiver perdendo, de qualquer maneira vai empate técnico. Ou seja, o cara que recebeu o golpe legal, ele não tem como perder se o golpe foi intencional. E a outra hipótese é quando o golpe é não intencional. E o interessante nesse caso é que você poderia pensar, nesse caso então, por ser não intencional, então vai ser um no contest obrigatoriamente, e não é o caso. Nesse caso, o juiz ele tem a discricionalidade de escolher se ele vai desqualificar o atleta ou dar o no contest. Então não é tão claro quanto parece, você dá essa opção para o juiz naquele momento decidir se vai ser um no contest ou não. Só que aí nos golpes não intencionais, ele é um pouco mais justo, vamos assim dizer, para o atleta que está aplicando o golpe, Como ele não teve aquela intenção, em qualquer hipótese do golpe não intencional, você vai verificar se a luta já passou da metade mais 1 ou não. Se ela não passou da metade mais 1, como a gente falou, ou vai ser desclassificado ou vai ser um no contest. Se passou da metade mais 1, nesse caso, o juiz vai ver como estão a situação das papeletas, se o lutador, que lutador na verdade está vencendo, e nesse caso vai independer se é o cara que sofreu a lesão ou não. Ou seja, o cara que aplicou o golpe legal também pode sair com a vitória técnica nesse caso, desde que, verificada a pontuação, ele esteja na frente nesse caso. Na verdade, a gente não sabe exatamente qual é a intenção do Dana White tentando fazer essa mudança tanto tempo depois desse combate, Já tem 10 anos. O que ele tá querendo fazer? Ele acha realmente que a cotovelada 12/6 ela deveria ser liberada, se proibir ela é um absurdo? Ou ele tá tentando pegar com que a sua estrela aí do peso por peso do MMA fique com um cartel invicto? O próprio Jon Jones não se incomodou tanto com isso. Tem uma entrevista dele pós-luta em que pergunta pra ele: o que você acha de ter sido uma desclassificação em vez de ser um no contra? Ele falou assim: cara, na verdade eu acho até bom, porque agora que eu tenho uma derrota no meu cartel, eu não tenho mais a pressão de lutar sendo invicto, então vou lutar mais relaxado. Realmente é uma incógnita saber as intenções, só que eu acho que isso levantou pelo menos uma questão muito, muito interessante aqui entre eu e o André, quando a gente estava conversando. Se você parar para pensar, de uma forma mais nítida, o Matt Hamill não venceu a luta contra o Jon Jones. Na verdade, ele estava sendo obliterado pelo Jon Jones. E se você pega um fã de MMA chegando hoje e olhando o cartel, e
isso acontece muitas vezes, o cara olha e fala, cara, quem é esse Matt Hamill? Ele deve ser um monstro. Ele venceu o John Jones. E a gente sabe que não aconteceu isso de fato. Então a gente tem, na verdade, dois aspectos da regra aqui, né? Qual o motivo que a regra existe? A regra, ela existe para você, obviamente, impedir ou evitar, não estimular que os atletas cometam golpes ilegais. Então, fazendo a desclassificação e o fato dele ter uma derrota no cartel, você dá aquela pressão, olha, você está sendo derrotado. Principalmente no UFC, que você tem um bônus de vitória, tem uma grana que você recebe. Então, você vai ter o cartel negativado e ainda não vai receber a grana do bônus da vitória. E do outro ponto de vista, a gente tem o fato de que é suficiente isso. O fato dele ter uma negativa no cartel é suficiente para você coibir os atletas de cometer esses golpes ilegais. E mais ainda, é justo manter uma derrota quando o cara de fato não perdeu a luta? Faz sentido você colocar que o John Jones foi derrotado pelo Matt Hamill? Isso é um negócio que a gente tem que conversar. Né? Você começa vendo qual foram as repercussões. A gente está falando de um caso específico, mas isso acontece com um monte de atleta, né? O Matt Hamill, ele teve uma vitória sobre o John Jones. Depois disso, ele ganhou um casamento de luta melhor. Alguém olhou pra ele e falou assim, nossa, esse Matt Hamill tá em uma vitória aqui. Ou o pessoal falou assim, cara, ele tava tomando uma surra do John Jones. Ele teve que dar passos pra trás de qualquer forma, mesmo no cartel dele dando a vitória. Será que o John Jones, o próximo casamento de luta dele depois daquilo, foi uma coisa pior? O cara falou assim, nossa, o cara tá vindo de derrota, não pode avançar. Ele tava destruindo o Matt Hamill. Então, essa punição, ela tá sendo efetiva de verdade? Mudou alguma coisa na vida do John Jones? Será que só mexer no cartel é o suficiente? Quer dizer, me parece que é injusto e não traz o efeito desejado, que é impedir que o atleta, de fato, não cometa mais faltas. Além disso, eu acho que é um absurdo. Eu ainda não entra na minha cabeça o fato de que o John Jones tem uma derrota na carreira dele. Nunca entrou. Na verdade, sempre que eu olho o cartel do John Jones, eu fico realmente incomodado por conhecer o lutador, de ver essa derrota lá. Mas aí a gente entra na questão. O que a gente pode fazer, então, para que isso seja mudado? E mais ainda, será que o Dana White vai ter algum sucesso fazendo isso? Porque se a gente for olhar, a regra é clara. A gente já falou lá na A regra não tem a menor dúvida. É desclassificação. Ela não deixa hipótese. Ela não abre brechas para que você mude essa situação. Então, a conversa do Dana White com a Comissão Atlética de Nevada é uma conversa, no mínimo, complicada, porque se ela mudar isso, ela basicamente vai estar indo contra as regras. Na verdade, para mudar isso, ela teria que mudar as regras e, de alguma forma, fazer um efeito retroativo 10 anos. No mínimo. É estranho, né? E a regra... E deixando claro, galera, regras do MMA não são imutáveis, tá? Elas são mutáveis. A gente vê aí desde 2012, aí em 2017, inclusive, também, tiveram várias mudanças de regras. Existem reuniões anuais da WBC junto com as comissões atléticas para evoluir o MMA. Então, isso é plenamente possível. E é por isso que eu acho interessante a discussão, porque eu acho que a gente pode sim chegar num patamar onde o atleta ele seja coibido de praticar essa situação desses golpes intencionais, desses golpes perigosos, e ao mesmo tempo o cartel não fique sem sentido. Isso. Né? Porque eu acho que seria plenamente cabível a gente colocar um no contest nessa luta do John Jones contra o Matt Hamill e punir o John Jones de alguma outra forma, porque como você falou, não existe efetividade nenhuma você botar uma derrota ali, porque a única coisa que ele tem é um negativo no cartel, e isso nunca atrapalhou o John Jones chegar onde ele chegou. Se você for parar da parte pecuniária, que eu acho que é onde a gente tem que bater pro negócio funcionar. Se a gente tá falando do UFC, em que você tem bônus de vitória, então você tem ele, John Jones contra Matt Hamill, como o Matt Hamill ele acabou saindo com a vitória, ele levou o bônus de vitória, mas a grana que você recebe só pra aparecer, estou presente e vim lutar, o John Jones recebeu normal, quer dizer, ele deixou de ganhar o bônus de vitória, mas na verdade ele não perdeu nada. E em eventos em que você não tem bônus de vitórias, o UFC não é o único evento de MMA do mundo, né? Você tem lá o evento que o cara, assim, ganhando ou perdendo, você vai receber tanto. Então, se você for desclassificado, ou se você vencer, ou se você perder, dá tudo igual. Então, em que você mudar aquele ponto ali do cartel dele vai evitar que o cara cometa esse golpe legal? Eu acho o seguinte, devia estar na regra o seguinte, se você cometeu um golpe ilegal que interrompeu o combate... Intencional, o que você acabou
acabou de fazer? Primeiro, o seu adversário que se preparou para essa luta não conseguiu desempenhar o trabalho dele por culpa sua, certo? Esse é um ponto. O evento que vendeu essa luta para os fãs não conseguiu entregar. Então você já tem 2 prejudicados por uma atitude intencional sua e ilegal das regras que você deveria saber. Então você tem que ser punido de alguma forma. Ó, essa grana que você ia receber não vai mais. 20% vai ser retirado, ou uma porcentagem X qualquer vai ser retirado e vai pro teu adversário e vai pro evento, ele não precisa te pagar, porque você estragou a parada toda. Talvez isso fosse mais eficiente do que colocar uma derrota no cartel. Sim, eu acho inclusive que se a gente tivesse uma maneira, como você falou, de que o lutador que cometeu a falta intencional, e a gente tá deixando claro aqui, sempre intencional, tá? Quando o golpe não for intencional, quando ele for um golpe acidental, eu acho sim que o juiz pode ter, primeiro, tem que sim se tornar um no contest. Na minha opinião, a desclassificação ela tem que sumir, esse nome desclassificação, talvez, porque de certa forma você está desclassificando, mas ele vai ficar um no contest, porque a desclassificação ela não gera mais a derrota. Isso, a desclassificação ela não necessariamente precisaria gerar uma derrota, ela poderia gerar um sem resultado, né? Sem resultado, que é o no contest. Que é o no contest, que é o que a gente quer. Então o que a gente está advogando basicamente é o seguinte, é no contest em qualquer hipótese, mas quando o golpe é intencional, você vai ter uma perda pecuniária, que é uma porcentagem da sua bolsa que vai para o atleta que foi prejudicado. Eu acho que se a gente chegasse num ponto dessa forma, primeiro, você pesa mais no bolso do atleta que está cometendo a falta, você obriga mais os lutadores a aprenderem o que eles estão fazendo, e por incrível que pareça, até hoje tem lutador que entra no octógono, comete falta e fala, não, eu fiz certo, e você olha e fala, cara, não, você tá completamente errado. A gente teve na última luta do John Jones contra o Anthony Smith, ele deu uma joelhada legal na cabeça do Anthony Smith, quer dizer, não aprendeu ainda. Não aprendeu. Depois de 10 anos, ele continua dando golpe legal. Ele teve o Tim Means, que deu golpe legal e discutiu com o árbitro, dizendo, não, o que eu fiz tá certo. Quer dizer, é um absurdo, se essa é a sua profissão e você não sabe as regras... Então, se pesa no bolso, você obriga esses atletas a não terem mais essa desculpa de que, não tinha lido. Não, agora se você não ler e cometer uma falta, você vai perder dinheiro. Então, é uma maneira de você aplicar melhor essa regra, você incentivar mais os atletas a entenderem melhor essas regras e a coibir eles de praticá-las dentro do octógono. E, novamente, você não cria uma confusão mental em fãs que estão chegando ou em fãs em geral de olhar aquilo ali e você vê que é um resultado, do ponto de vista prático, injusto. Novamente, John Jones nunca perdeu pro Matt Hammer. Na verdade, o John Jones matou o Matt Hammer, quase matou mesmo, porque as cotoveladas realmente foram muito perigosas. E a gente fala isso tudo porque o Joe Rogan também foi a favor do Dana White, mas ele sempre advogou pelo fato de que a cotovelada 12/6 não deveria ser legal. Isso é papo para outro vídeo. Mas, se a gente for parar para pensar do ponto de vista que as regras são aplicadas para tentar coibir esses golpes ilegais e intencionais, na minha opinião, botar derrota e vitória, você cria confusão, cria injustiças e não pune de fato quem aplicou, né? A nossa proposta aqui é a seguinte, em vez de você colocar uma coisa que não incomoda os atletas, que ele fala, é até bom eu ter uma derrota no meu cartel e continua fazendo besteira ao longo desses 10 anos, você dá um golpe no lugar onde dói muito, que é o bolso, e fazer com que ele aprenda e não cometa mais esse tipo de falta. E aí, galera, eu quero saber também o que vocês acham. Vocês acham que isso aí deveria ser um no contest, que deve pesar no bolso do atleta, ou vocês acham que ainda deve permanecer o cara que é desclassificado ficar com ficar com a derrota e o outro lutador ficar com a vitória? E a gente também quer saber o que vocês acham dessa mudança de regra. Você acha que o Dana White vai conseguir fazer essa mudança aí no caso do John Jones? Não esquece também que se inscreve no canal, clica no curtir e também já deve ter um outro vídeo aqui para você acompanhar. E até a próxima. Valeu, gente. Até mais.